Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Luciano Salamacha, eu estou honrado de ter você comigo aqui hoje. Basicamente, a gente vai falar sobre uma metodologia chamada Matriz Stake-Hand. A Matriz Stake-Hand eu tive a honra de poder ter criado e eu vou te contar com calma, daqui a pouquinho, os fundamentos neurocientíficos, todo o processo de pesquisa para chegar até essa matriz. Esse evento está tendo a honra de ser patrocinado pelo SEBRAE, o Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas no Brasil, que tem uma finalidade fundamental para o crescimento econômico do nosso país, mas mais que isso. Sebrae ele consegue atingir não apenas o pequeno empreendedor, mas aquela pessoa que muitas vezes está trabalhando na pequena empresa ou que está numa grande empresa, está pensando, tem um embrião, tem uma ideia aí para poder começar um dia a ser um empreendedor, tá certo? Esse evento vai estar sendo apresentado para você com uma fundamentação da matriz. Eu vou te trazer aqui alguns conhecimentos sobre neurociência, vou te dar dicas práticas para você aplicar essa matriz e, no final, ainda te dou os caminhos para você desdobrá-la no seu dia a dia, aplicar amanhã mesmo na sua atividade, ok? Nesse circuito, a gente está tendo uma atividade de incentivo de divulgar esse conhecimento em algumas cidades, em especial no Brasil, cidades que foram selecionadas pela sua pujança, pela sua característica. Então, hoje, eu quero dar um abraço especial aos meus amigos de Recife, cidade que eu gosto muito, capital pernambucana, capital cultural do Nordeste, uma cidade que tem uma riqueza cultural que me impressiona, onde eu tenho a oportunidade de ter, além de amigos, clientes, e principalmente já tive a oportunidade de fazer aulas de MBA na Fundação Getúlio Vargas, palestras, treinamentos, enfim, quero agradecer muito aos amigos de Pernambuco, de Recife região, espero que esse conteúdo seja aplicável a vocês, um grande abraço. Além disso, você que está nos assistindo agora e que está em outra parte do Brasil, seja bem-vindo. Se você quiser assistir de novo, é nosso convidado. Se você quiser compartilhar com alguém, não esquece, clica aqui, segue o nosso portal aqui no YouTube, Salamacha Oficial, me segue nas redes sociais, tem muito material de graça para você. E como eu falei, nós temos aqui o patrocínio do Sebrae. Então, para a gente começar, eu gostaria de te convidar para analisar comigo um pouco o quanto o Sebrae tem feito pelo nosso país, tem incentivado o pequeno empreendedor e tem feito transformações importantes. Tem um vídeo aí para a gente assistir sobre isso. Vamos lá? Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, Estamos aí. pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Dá orgulho de ver o que o Sebrae pode e faz pelo nosso país, não é mesmo? E agora, eu queria que a gente começasse o nosso evento para você entender um pouquinho a matriz Stake-Hand e por que ela está conectada com o Sebrae. Nada melhor do que o Enio, que é o gerente de relacionamento do Sebrae, nos dizer por que essa metodologia é importante, como ela tem aderência com os propósitos do Sebrae. Vamos ver. Olá, Sebrae. Sebrae tem por missão incentivar, apoiar, fomentar o empreendedorismo em todo o território nacional. O nosso propósito é transformar os pequenos negócios em protagonista do nosso desenvolvimento econômico. E para isso, a gente tem uma atuação muito organizada em 3 grandes vetores. O primeiro, de mais visibilidade, é a questão de atuar como uma grande consultoria, estimulando a gestão e levando técnicas gerenciais para os negócios estabelecidos e orientando os primeiros passos para os candidatos a empresário na implantação de novos empreendimentos. Um segundo vetor, tão relevante quanto, é da articulação entre os grandes players na implementação de políticas públicas que criem um ambiente saudável aos pequenos empreendimentos. E por fim, mas não menos relevante, é a questão da educação empreendedora. É cuidar do empreendedor do amanhã, o empreendedor do futuro. A gente leva conteúdo e disciplinas de empreendedorismo para o ensino fundamental e médio de todo o nosso país. Bom, desejo a você que tire muito proveito da metodologia com a qual você terá contato agora. Ela é absolutamente complementar, é absolutamente convergente a toda a atuação do Sebrae. Sucesso para você nos seus negócios. Obrigado, Enio, obrigado pela confiança do Sebrae, pela sua confiança nesse trabalho.
E agora a gente vai efetivamente para o conteúdo dessa noite. Nós vamos começar falando da matriz Stake-Hand. Uma pergunta que muita gente me faz é: por que essa matriz está em inglês? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque Stake-Hand, né, o poder nas suas mãos, a força nas suas mãos, a firmeza nas suas mãos, é uma adaptação para que nós, brasileiros, comecemos a trabalhar os nossos conceitos, as nossas metodologias, não apenas olhando para o nosso país, mas principalmente nós temos que ter orgulho da aplicação das nossas metodologias em todo o planeta, em outros países. Essa metodologia já foi e está sendo aplicada em outros países. E por isso que na hora de colocar esse nome, eu procurei estabelecer um nome que pudesse ser igual no resto do mundo. Agora, o nome não vai fazer com que a metodologia gere resultados para você. O que vai fazer essa metodologia gerar resultados para você é você entender a base neurocientífica que está por trás dela. Em primeiro lugar, quando eu comecei a estudar neurociência, eu fui tentar entender quais eram os mecanismos que levam as pessoas a tomar decisões. Sim, porque toda a minha área de pesquisa no mestrado, no doutorado, toda a minha área de atuação em artigos científicos no Brasil e no exterior, sempre foi tentar entender por que as pessoas tomam decisão, quais são os elementos que estão influenciando diretamente na hora da pessoa tomar aquela decisão. Um ponto muito legal para que eu e você comecemos a estabelecer conceitos aqui é o seguinte: tudo que a gente faz antes de tomar decisão, a gente pode chamar de estudo, de prospecção, de análise, de a ponderação de variáveis, matriz de risco, tudo aquilo que a gente faz em termos de pesquisa, de observação do mercado, para poder tomar uma decisão. De outro lado, tudo aquilo que a gente faz depois de tomar uma decisão é execução, é transformar aquilo que nós decidimos num bom planejamento, colocar aquilo em prática no nosso dia, acompanhar com indicadores para ver se a gente está atingindo aquela performance que era tão desejada. Logo, você entendeu que o ponto-chave é a decisão. Na neurociência, a gente aprende principalmente o poder das emoções nas nossas decisões diárias. E aí, se você quiser se aprofundar um pouquinho nisso, eu te convido a analisar aqui no meu canal no YouTube, no Salamacha Oficial. Você vai ter muito material totalmente gratuito para você se aprofundar a respeito das emoções básicas do ser humano. Mas o principal, todas as nossas decisões são emocionais. É isso mesmo. Eu e você, na maioria do nosso cotidiano, portanto, na maioria das decisões que eu e você tomamos a cada segundo, a cada minuto da nossa vida, nós somos muito mais influenciados pelas nossas emoções do que pela racionalidade. De uma forma muito simples, muito tranquila, eu poderia diferenciar isso para você usando o Divertidamente, esse filme que saiu agora recentemente, a nova versão, a versão 2 do filme, que fala justamente das emoções básicas do ser humano. Essas emoções, elas estão compondo, elas temperam a nossa racionalidade. E tenha certeza de uma coisa: as emoções vêm muito antes da nossa consciência. Portanto, as emoções são despertadas no nosso inconsciente. É ali, sem que a gente perceba, que emoções estão sendo despertadas, como a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo ou desprezo, a surpresa e outras que o filme traz aqui como subdivisões que são muito mais ligadas a um roteiro de cinema do que propriamente as pesquisas científicas. Mas o que interessa para eu e você nesse momento é assumirmos, portanto, constatarmos. Não é uma questão de eu e você aceitarmos ou não. Isso acontece na nossa mente, independentemente de eu e você querermos. Nossas decisões são influenciadas pelo nosso estado emocional. Logo, eu querendo ou não querendo, eu tenho que aceitar que isso faz parte da fisiologia humana. E, basicamente, a gente tem aqui também dois conceitos muito simples para eu e você interagirmos nessa noite. O primeiro conceito é o que é estímulo. E o segundo, o que é efetivamente uma emoção. O estímulo é qualquer coisa que eu e você captamos pelos nossos 5 sentidos. Portanto, quando você sente o frio ou você sente calor, a sua pele está mandando uma série de comandos neuronais, portanto, todo o teu sistema nervoso vai lá para o cérebro. Esse organismo que não tem contato com o mundo externo está trancado na sua caixa craniana, mas que, de outro lado, está interpretando o que os seus emissários, os seus radares captam e traduzem sob um formato de pulso elétrico que o neurônio vai transformar em algum tipo de conceito, algum tipo de conhecimento. Então, é natural
E quando você é exposto ao frio, naturalmente o seu corpo, inconscientemente, portanto, você não diz, tenho que me arrepiar, você já fica arrepiado por conta disso. As suas mãos ficam geladas, porque o teu corpo começa a guardar a sua parte de circulação para os órgãos vitais. As extremidades das mãos não são tão importantes quanto os órgãos internos que vão garantir a sua vida. Entendendo um pouquinho isso, você percebe que estímulo pode ser aquilo que você sentiu na pele, pode ser aquilo que você inalou, um aroma, um odor, portanto, algo bom, algo ruim. Você pode ter degustado, e a degustação é interessante porque às vezes você consegue sentir o sabor de algumas coisas mesclando um aroma que você sentiu mais uma memória que você tem de um determinado alimento. Olha que loucura isso. Você pode também, tá aí tem os dois mais importantes sentidos da sua vida. Pela ordem, o vice mais importante é a audição, porque te conecta com informações, com troca de informações com pessoas, portanto facilita a comunicação, e finalmente a visão. Os seus 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, são aqueles que garantem que você receba um estímulo. Logo, o que é algo que eu não toquei, não inalei, não vi, não ouvi e não degustei? É algo que na sua mente não existe. Literalmente isso, não existe. Esses estímulos, eles entram na nossa mente e eles automaticamente, antes que eu e você tenhamos condições de processar racionalmente aquilo que está nos acontecendo, o que estamos tocando, o que estamos sentindo, o que estamos vendo, o que estamos ouvindo, o teu inconsciente vai agir primeiro, porque é ele que garante a tua sobrevivência. É ele que garante que você vai reagir diante de uma buzina num trânsito extremamente complicado, que vai fazer você reagir com medo porque você ouviu um ruído na mata, que pode ser um animal, que pode te atacar ou coisas do gênero. Ou pode ser que é aquilo que você viu uma pessoa fazer no ambiente corporativo, como, por exemplo, um pequeno empresário que recebe alguém que está vestido com alguma roupa diferente, que parece que tem um volume parecido com uma arma e que se comporta tal qual seria o comportamento de um assaltante e que já gera em você uma série de medos ou de cuidados ou qualquer coisa do gênero. Você percebeu que os estímulos são de natureza externa? E esses estímulos, quando são acessados pela nossa mente, automaticamente eles disparam em nós emoções. Logo, emoção é uma reação natural, incontrolável, que nós, seres humanos, temos diante de algum estímulo. Você comigo, entendendo a diferença entre estímulo e emoção, começa a entender agora um pouquinho do processo de decisão das pessoas no ambiente corporativo. Sim, porque empresários, porque profissionais ficam o tempo inteiro tomando decisões. Eu e você somos colocados diante de situações que podem ser encaradas como grandes problemas, pequenos problemas. Aliás, você já parou para pensar que uma mesma situação, uma mesma realidade, um mesmo fato que é apresentado diante de você pode ser entendido como uma verdadeira tempestade, uma verdadeira confusão de pensamentos, ou então você interpretar com muita tranquilidade? É o seu quadro emocional, é a maneira pela qual a sua mente está gerenciando as suas emoções que vai determinar se você vai estar menos ou mais aceitando aquela situação, menos ou mais repelindo aquela situação, menos ou mais ficando irritado, com raiva daquela situação. Isso vale para pessoas. Às vezes a gente fica irado, com raiva de uma pessoa por uma coisa muito pequena. E de outro lado, se o teu estado emocional, se o meu estado emocional está extremamente favorável, às vezes algo muito mais sério é recebido com mais ponderação, com mais cuidado, com mais tranquilidade. Vamos agora entender o que isso faz, o que isso justifica o nascimento da matriz Stake-Hem. Tudo começa com uma experiência que eu tive numa faculdade há mais ou menos 15 anos atrás, quando acabou a luz da faculdade e eu ia lecionar as 2 últimas aulas. E, efetivamente, eu tive ali um insight, tive ali uma ideia, processando aquela base de conhecimento que eu tinha adquirido ao longo da vida. O que é conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que eu e você estudamos, tudo aquilo que eu e você vivemos, tudo aquilo que eu e você testemunhamos os outros viverem. Logo, um belo dia você pegou um livro, estudou e adquiriu um conhecimento. Você viveu uma experiência, praticou um erro
não quer mais praticar. Cometeu um acerto e agora você quer cometer novos acertos desses, ou se você quiser inverter a ordem das palavras, eu fiz isso de propósito para você. Já parou para pensar que cometer já leva para o lado negativo? E eu inverti para provocar a sua mente. Cometer acertos, praticar erros. Não tem nada de errado, mas existe preconceitos estabelecidos na sua mente que, à medida em que eu vou falando, já começam a dar um tom prévio sobre um julgamento, portanto, uma conclusão do que eu estou falando. Se eu te disser, eu cometi alguns erros e pratiquei acertos, tem muito mais sonância, tem muito mais harmonia na tua mente que eu colocar. Eu cometi acertos e pratiquei erros. Percebeu isso? Isso tudo a neurociência nos mostra, que muitas vezes nós estamos condicionados a processos decisórios que não estão ali sujeitos a muita variação. E voltando, eu estava na faculdade e de repente apagou a luz de toda aquela região, não apenas da faculdade. Logo, os alunos começaram a entrar em ebulição, começaram a ficar excitados, gente querendo ir embora, aproveitando, gente gritando, e de repente eu tomo a decisão de fazer uma aula no escuro. Fica aqui um convite para você. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer a palestra no escuro, você precisa experimentar essa vivência sensorial. É uma experiência única na sua vida. Durante uma hora, eu fico com você no auditório, com mais 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, totalmente no escuro. E eu te mostro o quanto a tua mente pode ser estimulada, o quanto você vai descobrir os seus verdadeiros limites em termos de memória, de aprendizado, de fixação de conhecimento. Mas, voltando para cá, naquele evento que aconteceu, naquela situação, eu acabei ministrando aula no escuro e isso virou uma experiência que tem sido repetida em vários lugares. Naquele mesmo dia, uma coisa ficou clara naquela escuridão para mim. Eu deveria entender mais como funciona a mente do ser humano. Eu fui estudar neurociência e fui começar principalmente a neurociência comportamental. Não com isso, eu me torno um cientista de laboratório, mas cientista do comportamento social, para analisar o comportamento das pessoas no ambiente corporativo, para analisar quais são os processos de decisão que as pessoas tomam no seu dia a dia. E aí, eu comecei a entender que nós, seres humanos, temos dificuldade na nossa atenção de reter muitas coisas e trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, eu e você temos uma atenção que é uma atenção chamada de voluntária. É aquela atenção em que eu e você tomamos uma decisão. Vou prestar atenção nessa palestra, vou prestar atenção no que eu estou lendo, vou prestar atenção naquele livro, naquele filme, naquele jogo. E você vai perceber que quando você literalmente direciona a sua atenção voluntária, você praticamente desliga de todo o resto. Você tem dificuldades de conversar com alguém prestando atenção numa leitura, conversar com alguém prestando atenção, sei lá, num jogo de futebol. A atenção involuntária é aquela que o teu sistema automático, portanto, o teu inconsciente, coordena e processa com grande qualidade. Eu gosto sempre de citar o seguinte exemplo. Uma mãe está ali fazendo o jantar para a sua família, a TV está ligada, ela está assistindo um filme, uma novela, de repente toca o celular, ela coloca para falar com alguém e tem uma criança no berço que faz um barulhinho ali, um gemido muito comum. E a mãe está muito tranquila, e a criança geme e todo mundo olha e a mãe está tranquila. De repente, a criança faz um barulho diferente. E esse barulho diferente faz com que a mãe desperte do nada. Mas não é porque a atenção voluntária dela estava ligada nisso. A atenção involuntária estava ligada nisso. Você já parou para pensar agora a força que eu e você podemos ter quando a gente coloca a nossa atenção voluntária para agir, para atingir um determinado objetivo, para resolver um problema, mas, ao mesmo tempo, usa mecanismos para que a nossa atenção involuntária seja o tempo inteiro lembrada de não perder o foco. Aí nasce a metodologia da matriz Stake-Hand. Nasce aqui uma fundamentação muito simples, perto do que foi necessário estudar para poder desenvolver Stake-Hand em relação aos fundamentos neurocientíficos de estruturar uma matriz dessa natureza. Você está vendo aí no vídeo que a matriz Stake-Hand é a apresentação da palma da sua mão, de uma mão. Até mesmo para chegar a esse desenho, um grande parceiro meu foi muito competente
para chegar a esse formato, a essa afinidade, que não parecesse algo frio, que não parecesse algo artificial, que desse identidade para as pessoas. Nós, seres humanos, precisamos nos identificar com as ideias, precisamos nos identificar com os propósitos. Opa, tem aqui uma grande dica para você que é empreendedor. Se você quer ter uma equipe efetivamente que luta ao seu lado, que briga pelos mesmos objetivos que você, que almeja os mesmos resultados que você, essas pessoas têm que se identificar com esses objetivos, com esses resultados. Se essas pessoas não perceberem que há emoções positivas naquele esforço para atingir os resultados, cumprir os objetivos, tenha certeza, não vai rolar. Olha só, a matriz Stake-Hand começa com uma interpretação muito simples da sua mão. Então aqui eu peço que você comece a interpretar comigo a palma da sua mão. A nossa palma da mão tem, em primeiro lugar, um conjunto de sensores muito mais afinados com o teu sistema nervoso. Você tem uma alta sensibilidade na palma da sua mão. Se você observar, a palma da sua mão, ela consegue se contrair e expandir com grande facilidade. Ou seja, se tem algo que pode afetar a palma da sua mão, ela se fecha. Se, de outro lado, você se sente seguro para ter relações verdadeiras, então a tua sensibilidade está aflorada. A palma da sua mão, eu costumo apresentar como seu eu verdadeiro. Ou seja, essa aqui é a tua imagem verdadeira. Não aquela que você apresenta para os seus amigos, que você coloca nas redes sociais, mas essa que você interage comigo aqui e que, se eu te encontro ali na rua, será da mesma maneira. Que os teus amigos, as pessoas íntimas de você dirão, não, essa pessoa é literalmente assim. O teu eu verdadeiro, ele te demonstra claramente que você tem vários traços, várias linhas, que também podem ser utilizadas lá pelos ciganos, como a linha da vida. Tem pessoas que se dedicam a fazer leituras sobre essas linhas. O que interessa aqui para nós é outra coisa. É o quanto você, quando pega um espelho, por exemplo, você segura o espelho assim, e é a sua palma da mão que está direcionada para você. É ali que você se identifica. Logo, eu e você, num processo da matriz Stake-Hand, temos que nos preocupar em libertar toda essa sensibilidade para entender como nós efetivamente estamos. Se eu não estou bem, eu me fecho. Mas eu posso me abrir a novas ideias, eu posso ser sensível a problemas que os outros apresentam. De outro lado, as costas da sua mão. Se você observar, ela é muito menos sensível, ela é mais áspera, ela é mais rugosa, ela tem menos terminais nervosos para te dar sinais, diferentemente daqui. Quer um exemplo? Quando você já deve ter tido a experiência de experimentar ser cozinheiro por um dia. Todo cozinheiro, um dia, vai cortar a sua mão. Quando você corta a digital do seu dedo, já parou para pensar o quanto aquilo incomoda, quanto aquilo arde? Bem diferente das costas da sua mão. Sensibilidades diferentes. Você, verdadeiro, tem muito mais sensibilidade. E o empreendedor, quando é sensível ao que está acontecendo no ambiente, tem ideias que podem fazer a diferença. Tal qual um professor um dia, que quando toda a luz da faculdade acabou e todo mundo foi embora, ele ficou e deu aula. E com isso, eu publiquei artigos científicos no Brasil e no exterior e já fiz essa palestra no Brasil e no exterior para muitas pessoas. Às vezes, o simples está diante de nós. A simplicidade de você lembrar todos os dias, quando tocar na sua mão, que o teu eu verdadeiro tem que estar bem. Ele tem que ter ali as marcas do teu esforço, mas não as feridas por você não ter respeitado o teu esforço. As costas da sua mão representam o teu eu social, aquele eu que você mostra, portanto, no ambiente de trabalho. Tanto é que, se você observar, quando você quer afastar as pessoas, você diz, sai daqui. É o teu eu verdadeiro que diz, não quero conexão com você. Mas quando você quer cumprimentar alguém, olha que legal, um aperto de mão é o teu eu verdadeiro cumprimentando o eu verdadeiro do outro. Empresas dependem muito de relacionamentos. Relacionamentos significa que há uma recíproca entre as partes. Guarda isso. Um relacionamento dentro do ambiente de trabalho só existe quando há recíproca. Isso vale para a sua vida amorosa, para o seu relacionamento com o namorado, marido, filhos e o que for, ao mesmo tempo no ambiente corporativo. Empresas terão a dedicação dos seus colaboradores na medida em que a verdade, o eu verdadeiro se toca com o eu verdadeiro,
e quando há relacionamento, quando há recíproca, quando as pessoas elas estão uma ajudando a outra, uma colaborando com a outra, uma apoiando a outra, uma socorrendo a outra. Logo, relacionamentos se constroem a partir do meu eu verdadeiro. E amizades, relacionamentos formais, colegas de trabalho, e não amigos de trabalho, colegas de trabalho, a gente usa o nosso eu social. Aquele ditado que todo mundo já ouviu falar. Quanto menos pessoas sabem, menos pessoas estão prontas para trabalhar os seus planos. Já escutou alguma coisa parecida com isso? Na verdade, quanto menos souberem, menos podem atrapalhar. Isso vale para aqueles colegas que você se relaciona com o eu social. Porém, quem gosta de você, quem conhece você de verdade, vai torcer pelo teu sucesso. E aí, esse é o primeiro fundamento da matriz Stake-Hen. Construa relacionamentos baseadas no seu eu verdadeiro. Logo, guarda baixa é a palavra. Logo, trocas. Logo, recíproca é a palavra-chave para você sustentar relacionamentos. Se você entendeu comigo isso, agora fica fácil de a gente voltar e entender um pouquinho da finalidade de cada um dos dedos da mão, claro, lá na matriz Stake-Hen. Em primeiro lugar, a gente vai começar a analisar e a estabelecer um elemento que na psicologia é chamado de fixação mnemônica. É quando eu atribuo um significado a mais para um determinado objeto, como para um determinado órgão do corpo, para uma determinada parte do seu corpo, um membro superior. E aí você faz com que cada vez que você tocar nele, você resgata uma ideia fundamental. É por isso que a matriz Stake-Hen ela foi baseada em 5 elementos. Esses 5 elementos foram pesquisados e eu tentei sintetizar um pouco das minhas pesquisas em 5 palavras, 5 comandos, 5 conceitos que, se você aplicar apenas 5, eles serão poderosos na sua vida. Aqui eu quero que você recorde comigo o que já falei anteriormente. A nossa mente, a nossa atenção voluntária, ela não consegue trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo. Já a nossa atenção involuntária, ela pode ser treinada, ela pode ser direcionada para o tempo inteiro colocar foco no nosso comportamento. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que você, o tempo inteiro, desvia a sua atenção, é para a sua mão. Você está teclando, você está cumprimentando, efetivamente você precisa dos seus dedos para poder se conectar com o mundo. Logo, se eu conseguisse estabelecer esses conceitos e fixar de uma maneira que por vários gatilhos você lembre deles, tenha certeza. A tua forma de atingir objetivos, de resolver problemas, ganharia muita potência. Tudo que a gente começa agora é entender como que eu estruturo uma matriz Stake-Hen. Primeiro passo, eu vou no meu eu verdadeiro e coloco um problema que eu quero resolver. Que problema você quer resolver? Lembre-se que problema pode ser algo que te incomoda, pode ser algo que te impede de atingir um resultado pleno. Exemplo, eu tenho um problema porque eu não consigo me concentrar o suficiente. Então, é um problema que me incomoda. Ou eu, por mais que me esforce, não atinjo todas as metas que eu tenho o objetivo de atingir. Logo, não é um incômodo, mas te dá um grau de insatisfação. Aí você aplica a matriz Stake-Hen, pegando e colocando na palma da mão, num canvas, eu estou te mostrando agora aí na tela. Nesse canvas, você vê que está escrito ali, coloque aqui o seu problema. Percebeu que, como qualquer metodologia, você pode aplicar a matriz Stake-Hen para mais de um problema. Você pode, por exemplo, experimentar, girar a matriz Stake-Hen várias vezes para problemas diferentes, situações diferentes. E aí um detalhe, não interessa se as pessoas dizem para você que aquilo que você quer resolver, aquela situação, é um problema grande ou é pequeno. Para você, ela tem relevância suficiente para aplicar a matriz, então seja feliz e aplique. Agora, eu começo a explicar o primeiro dedo, que é esse dedo aqui, o seu polegar. Se você observar, abrindo a sua mão, o polegar parece aquele irmão que é diferente de todos os outros irmãos da mão. Parece que esses aqui vêm da mesma família, mas esse aqui, por algum motivo, ele é diferente. O polegar eu chamo de força de vontade. E observe que força de vontade é aquilo que diz se você está bem ou se você está mal. Logo, nós muitas vezes estamos bem porque queremos estar bem. Salamacha, isso aí soa um pouco a palestra motivacional, essas que o pessoal assiste e depois acha que não serviu para nada.
Dá para diferenciar? E digo isso de uma maneira muito clara. Eu não gosto muito do termo palestra motivacional, porque parece que você vai ser colocado, estar sujeito a uma lavagem cerebral. O que eu estou te ensinando é você identificar e você racionalmente refletir, raciocinar a respeito de um conceito. Não tem nada de palestra e motivação. Então, quando você racionalmente na sua vida olha e diz assim, eu não estou bem, mas eu poderia estar pior, você está racionalizando a sua vontade, você está potencializando racionalmente a sua vontade para você não ficar mal, ou pelo menos minimizar esse mal que você está vivendo. Deixa eu te dar um exemplo. Você, como eu, como todo mundo, tem direito de ter aquele dia em que parece que tudo dá errado. De repente, você chega no final do dia e está cansado, está deprimido. Poxa vida, parece que naquele dia o mundo inteiro foi contra você. Tem pessoas que, inclusive, gostam de dizer que o mundo inteiro é contra eles o tempo inteiro. Porém, você senta e começa a olhar à sua volta. E começa a perceber que enquanto você está lamentando os problemas que você teve ali no seu dia a dia, no trabalho, teve gente que naquele mesmo minuto que você está reclamando, perdeu um ente querido. Faleceu o pai, faleceu a mãe, o esposo, o irmão, o filho. E que para essas pessoas, elas dariam tudo para trocar de lugar com você. Aí você estica mais um pouco o olhar e vê uma pessoa que teve um problema de saúde, um acidente de trabalho, um acidente na vida pessoal, ou uma doença congênita, e que de repente teve uma parte do seu corpo amputada. Não tem um braço, não tem uma perna, não tem a visão, não tem a audição, e que sorriem do teu lado com um sorriso tão verdadeiro, tão autêntico, que literalmente dá vergonha de estar se sentindo mal perto do que outras pessoas perderam na vida de maneira irreversível, tal qual a morte, tal qual, e elas continuam felizes. Aí você vai para um outro olhar de pessoas que literalmente vivem na miséria, sem ter muitos recursos na vida. E essas pessoas, por algum motivo, sorriem. E você percebe que o que é em comum entre todas essas pessoas que superam grandes dramas é a força de vontade. Logo, se você parar comigo e pensar, a força de vontade é o dedo mais importante da sua mão. É ele que possibilita o que na medicina é chamado de movimento de pinça. É a força de vontade, é o polegar que permite que você tenha habilidades para você fazer uma série de movimentos e segurar uma série de coisas que você quer. Logo, a força de vontade não é diferente. A força de vontade é o que vai te permitir trabalhar com qualquer outro elemento da cadeia sem reclamar. Já parou para pensar quantas pessoas reclamam das suas dificuldades no dia a dia? Quantas pessoas reclamam que tem cliente chato, que tem colega chato, que tem fornecedor chato, enfim, o que for? Se você observar, muitas vezes, a maneira pela qual a gente quer interpretar as situações vai mudar o nosso comportamento. Você deve estar pensando, força de vontade está mais ligado ao meu lado racional ou ao meu lado emocional? Olha que pergunta boa. Vamos começar a pensar a respeito disso? O meu lado racional sempre chega depois. Esse é um detalhe importante. A emoção sempre chega primeiro. Sempre você diz assim racionalmente, eu não devo ficar com raiva disso, mas é que você já está com raiva. Primeiro surge a raiva, depois surge a racionalidade tentando te segurar. E a força de vontade é você estimular um estado emocional ainda que usando elementos de racionalidade. É repetir para você mesmo, porque o nome disso é condicionamento mental. Toda vez que eu e você praticamos um exercício físico, uma corrida, a gente vai ganhando performance. E a gente agora vai indo muito bem. Eu e você aprendemos a dirigir e lá no começo a gente estava todo inseguro. Hoje a gente dirige e nem pensa direito no que está fazendo, do ponto de vista de movimentos automáticos. Isso é condicionamento mental. Eu e você temos que condicionar a nossa mente para ter a força de vontade em alta. Força de vontade é a vontade que eu tenho com muita força. É por isso que quando você faz uma carteira de identidade, você coloca esta marca. O teu polegar é a tua força de vontade, a sua marca pessoal. No ambiente da Stake Hand,
Cada vez que você tem um problema, como por exemplo, nós precisamos melhorar o faturamento da nossa equipe, você tem que fazer algumas perguntas para a sua equipe. Nós queremos realmente aumentar esse faturamento? Nós queremos realmente ser as pessoas que vão aumentar esse faturamento? Porque às vezes o pessoal quer, mas não quer ser o agente da transformação, da mudança. Ele quer que as coisas aconteçam. Ele quer que os clientes venham atrás. Ele quer o fato, mas não quer fazer o ato. Se liga comigo. Força de vontade é aquela força que a gente tem e que nos move a praticar atitudes, nem sempre nos melhores momentos, mas que nos deixam firmes no nosso propósito. Portanto, na matriz Stake-Hand, a gente estimula as pessoas a literalmente colocar por escrito, assumir um compromisso consigo mesmos, fazendo ali num ambiente colaborativo, como, por exemplo, você imprimir a matriz Stake-Hand, que está aí na sua tela de novo, e de repente você fazer a colocação de post-its, ou então você usar ela ali numa folha impressa mesmo, ou então você usar um aplicativo que a gente tem, que é gratuito nas plataformas de iOS e do Android, para você fazer essa marca diretamente no seu celular e ter mecanismos para você lembrar o que você tem que fazer. Olha que interessante. É condicionar o seu cérebro sobre por que você realmente quer aquilo. É sim um estímulo de natureza emocional. E lembre-se, as suas decisões no dia a dia para contornar problemas vão depender da sua força de vontade. Quanto mais você querer superar, quanto mais você quiser enfrentar os desafios, menos você vai fugir, menos você vai ter medo, portanto, menos você vai ter insegurança achando que não é capaz de fazer algo. Literalmente, a força de vontade coloca você numa condição de poder interno e impulsiona você para aplicar os outros dedos da Stake-Hand. Então, se liga comigo. Lá na matriz, você tem que responder. Você quer? Responda comigo agora. Você quer isso? Você realmente quer? Por que você quer isso? Coloque na matriz, eu quero isso por causa tal, tal, tal. Você escreve. Quando você escreve, você assume um compromisso. Quando você escreve, você não permite que amanhã a sua mente te traia e você fique dizendo que não era bem assim. Percebeu a diferença? Essa é uma síntese desse dedo chamado força de vontade na sua vida. E agora a gente vai para esse dedo aqui. Já parou para pensar que toda vez que você está numa reunião e quer dar uma opinião, você não ergue esse dedo aqui você diz se você está bem, não está bem. Você confirma com as pessoas, você se une com as pessoas, estabelece relacionamentos com esse dedo. Agora, quando você está numa reunião, você levanta esse dedo aqui, que é o dedo do conhecimento. Guarda bem isso. Força de vontade, conhecimento. E aí, você começa a perceber que quando nós, no corporativo, lá nas empresas, você quer ter um novo empreendimento, você tem uma ideia de repente, abrir um novo empreendimento, uma lavanderia, uma cafeteria, uma brigaderia, ou qualquer outro tipo de segmento, uma indústria, para fabricar algum tipo de produto, enfim, o que você quiser. Em todos os casos, a força de vontade é o que move o empreendedor a literalmente dar o primeiro passo, a sair daquela inércia e arriscar um pouco na sua vida. Então, a gente sabe o quanto o empreendedorismo requer, portanto, tem necessidade da força de vontade. Mas tem muitos empreendedores que, por falta de conhecimento, não sabem o caminho que devem seguir. É isso mesmo. Se você observar, é o conhecimento que direciona a sua vida. É o conhecimento que diz, olha, vá por aqui, vá por ali. É o conhecimento que te une às pessoas. É o mesmo conhecimento que, algumas vezes, usado com arrogância, afasta as pessoas de você. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você quer ser arrogante com alguém, ou quando você lembra de pessoas que são arrogantes, pessoas que têm conhecimento. Elas dizem, você não pode fazer isso, você vai para lá, você vai para cá. Está vendo o eu social dessa pessoa aqui? Ele é completamente inflexível. Ele simplesmente determina o que você deve fazer. Agora, quando você usa o conhecimento de verdade, você vira a tua palma da mão e só tem uma coisa que você faz com o conhecimento. Você aproxima as pessoas de você. O conhecimento aproxima você dos resultados e do sucesso. O conhecimento fortalece a força de vontade. O conhecimento é o irmão de toda a hora da força de vontade. Se você observar,
a gente poderia fazer uma metáfora aqui para diferenciar dois tipos de conhecimento que transitam na sua vida o tempo inteiro. Como se eu pudesse partir o seu dedo do meio e dissesse que metade do seu dedo significa o conhecimento formal, aquele conhecimento que a gente adquire nos livros, nos estudos, aquele que está literalmente transcrito, ele está estruturado para você. Mas tem um outro conhecimento, que é o conhecimento chamado tácito, que é aquilo que não está escrito em lugar nenhum, mas que eu e você, a cada segundo, vamos acumulando na nossa mente e vamos fazendo o que é chamado lá na academia de curva da experiência. A curva da experiência é quando eu e você começamos a nos tornar hábeis ao realizar determinadas tarefas, porque a gente, de tanto acertar, de tanto errar, ou de tanto ver os outros acertarem ou errarem, ou de tanto estudar. Então, eu pego o conhecimento formal e o conhecimento tácito, um dos dois, e eles estabelecem em você muito mais capacidade de tomar decisão, muito mais capacidade de analisar uma situação, muito mais capacidade de dizer sim ou de dizer não, principalmente de indicar que caminho você deve seguir. Agora, olha só, tem gente que tem força de vontade. Quando não tem conhecimento, fica difícil pegar as coisas, fica difícil trazer os objetivos para si. Tem gente que tem conhecimento, mas por não ter a força de vontade suficiente, desperdiça o conhecimento. Não usa esse conhecimento como ele realmente poderia fazer. Aí, na matriz Steinck-Henke, o que a gente faz? A gente coloca lá em primeiro lugar, na força de vontade, por que eu quero isso? O que exatamente eu quero? Quais são os elementos que me levam a ter essa vontade e para que me lembrem que quando eu estiver esmorecendo essa vontade, eu resgate esses conhecimentos, eu resgate esses gatilhos mentais que eu racionalmente construí para que eu não esmoreça, para que eu não baixe a minha vontade de vencer, de fazer acontecer. E, de outro lado, eu coloco na matriz que conhecimentos eu tenho e que eu tenho que utilizá-los como uma fortaleza. Aquilo que me diferencia dos demais, mas também o conhecimento que eu não tenho e que preciso adquirir. Você percebeu que no dedo do conhecimento, na aba, na vertente do conhecimento, eu e você estamos fazendo uma espécie de uma avaliação de tudo aquilo que eu sei e que eu tenho que aproveitar e daquilo que eu não sei e que, de outro lado, eu preciso adquirir, eu preciso aprender. Pessoas autocríticas, muitas vezes, não enxergam o quanto elas já conhecem. Elas se preocupam muito mais em ficar dizendo, porque eu devia saber, devia fazer aquilo, devia saber aquilo. Elas sempre se destroem. Fica comigo agora e presta atenção. Enxergue diante de você uma gangorra. Portanto, algo que é inversamente proporcional. De um lado, você tem uma coisa chamada insegurança. De outro lado, você tem uma coisa chamada autoestima. Vamos entender o que é cada uma delas? Autoestima é aquela habilidade que você tem, aquela emoção positiva que você tem quando olha no espelho. Quando você reconhece que, independentemente de você conhecer muito ou pouco, de você ter tido muitas ou poucas oportunidades na vida, mas você se orgulha de quem você é. Você acredita no seu potencial. Pessoas com autoestima alta são pessoas extremamente confiantes, pessoas que encaram desafios, que assumem riscos. Empreendedores têm autoestima elevada. Agora, se a minha autoestima está alta, o que está baixa? A insegurança. E a insegurança é a gente achar que não vai conseguir realizar uma tarefa. A minha autoestima está legal, mas quando a minha autoestima está caindo, a insegurança sobe. Percebeu agora? A insegurança é você achar que não vai dar conta de uma atividade, que você é fake, que você não é capaz de realizar alguma coisa, que as coisas boas só os outros que são capazes, que você não é capaz. Então se ligue comigo agora. O conhecimento exige que você conheça mais quem é você, tudo aquilo de bom que você tem e, ao mesmo tempo, aquilo que você precisa melhorar. Esse blend, esse mix, essa mistura, portanto, ele vai fazer com que você escreva na matriz não apenas alguns pontos que você precisa desenvolver, mas outros pontos que você precisa lembrar que você é bom e detém esse conhecimento. É assim, usando o conhecimento e usando a sua força de vontade, olha só, pega o seu conhecimento, pega a sua força de vontade, junta os dois. E quando eles trabalham em conjunto, você tem resultados. Portanto, eu e você precisamos não apenas confiar na nossa força de vontade e no nosso conhecimento, nós precisamos colocá-lo de uma maneira metodológica diante da nossa racionalidade
para que de tanto repetir, o nosso inconsciente absorva e isso se torne algo que é praticamente automático na nossa vida. Portanto, um comportamento que a gente sequer tem que pensar para já realizar. Eu incorporei isso na minha vida e eu não perco uma oportunidade sequer de aprender. O aprendizado, o conhecimento me enche os olhos, me enche de alegria. Então, mesmo quando você está numa fila de padaria, você fica observando as pessoas, você fica observando o comportamento dos atendentes, você fica observando o movimento, você sempre, quando quer, aprende. E mesmo quando você não quer aprender, você também está aprendendo. Como assim? Sabe aquele momento que você não faz nada na vida? Você está aprendendo como desperdiçar tempo. Um bem precioso que você devia valorizar mais. Porque um segundo não volta. Você pode ser rico ou pobre, famoso ou não famoso, cada segundo passado na vida você não volta. Então, um bem mais precioso na sua vida, que é o tempo, um dos bens mais preciosos na sua vida, que é o tempo, poderíamos colocar outras coisas aqui, como o amor, mas esse bem a gente desperdiça de maneira displicente. Displicente. E a gente tem na filosofia vários textos de estudiosos que diziam justamente da importância de a gente não desperdiçar tempo. Mas isso é tema para um outro momento. Percebeu que na matriz Stake-Hand eu faço duas perguntas para você. Você me diz, eu tenho um problema, não consigo atingir isso. Você quer realmente isso? Porque quem quer, vai e corre atrás. Salamacha, eu quero. Mas então você conhece o suficiente para poder desempenhar favoravelmente, atingir os seus resultados? Ou será que você não está contando que está sabendo mais do que a conta? Ou não está aproveitando todo esse conhecimento que você tem? Começou a entender a força da matriz para condicionar sua mente? E aí a gente vai para esse dedo aqui, que todo mundo diz que é o dedo mais fraquinho da sua mão, que é o dedo chamado dedo mindinho, que aqui na nossa matriz tem outro nome, resiliência. A resiliência, ela é um princípio que vem da física e que normalmente está atrelado à capacidade que um corpo tem, que um material tem, de ao receber pressão, ele acabar sofrendo uma deformação. Um exemplo extremamente simples, você pega um copo plástico e começa a apertar esse copo. Naturalmente, a pressão externa vai fazer com que esse copo se deforme. Mas se a pressão for razoável, se a pressão for suportável para o copo, o que vai acontecer quando você retirar sua mão? O copo volta à sua condição original. Portanto, o copo suportou a pressão e conseguiu retornar ao seu estágio natural. Esse dedo aqui, que é tido como o dedo mais fraco da nossa mão, segundo um estudo que a gente encontrou numa universidade dos Estados Unidos, representa 50% da sua mão. Lá na ortopedia, representa 50% aproximadamente da força da sua mão. Já parou para pensar? Quando você vai pegar uma sacola, uma mala, que esse é o primeiro dedo que toca. Já parou para pensar que quando você está pendurado numa barra, se segurando em alguma coisa, esse dedo aqui é um dos que mais te dão apoio, mais te dão firmeza para você segurar aquela pressão? A resiliência, especificamente aqui na matriz Stake-Hand, é uma lembrança poderosa, muito poderosa, para que eu e você tenhamos na nossa mente que eu assumi um objetivo de resolver um problema, nós teremos que suportar o caminho para resolver esse problema. Muitas vezes não adianta a gente desejar que uma coisa melhore. Não adianta nada a gente ficar torcendo que a prova seja fácil amanhã. A prova não está nas suas mãos. Aliás, já parou para pensar que a matriz fala do que está nas suas mãos para resolver o problema? A prova não está nas suas mãos, não está nesses dedos aqui. Agora, a resiliência para suportar o tempo necessário para fazer o estudo, para repetir quantas vezes você tiver que repetir até memorizar aquilo, isso é um processo de resiliência. Resiliência é a capacidade que a gente tem de, mesmo em condições adversas, suportar a pressão. Quem de nós, empreendedores, então, isso é muito comum. Quantas vezes eu, você, deixamos de nos alimentar na hora certa, pulamos uma refeição como um almoço, diante de tantos compromissos? Em primeiro lugar, isso não é motivo de orgulho. Mas, naquele momento, a gente fez porque a nossa mente entendia que havia uma emoção positiva a ser conquistada. Por exemplo, você trabalha num hospital, você é enfermeiro, você é médico, e de repente, depois de um plantão de 24 horas, o seu amigo, que é médico, que é enfermeiro, te liga e diz assim: estou preso no engarrafamento
e devo chegar daqui meia hora. Se eu conseguir, eu estou desesperado aqui, estou atrasado. E mesmo diante de todo o cansaço, a tua resiliência aflora e você vai lá e continua atendendo as pessoas naquele hospital, naquele posto de saúde, porque a resiliência faz você suportar as pressões do dia a dia. As pressões que nem sempre serão suportadas e que a gente acaba, que nem sempre a gente consegue blindar para atacar a nossa força e vontade. Já parou para pensar que eu não preciso de resiliência para atacar o meu conhecimento? Já parou para pensar que conhecimento é muito mais racional, enquanto a emoção é muito mais emocional? Já parou para pensar que nessa matriz você tem emoção e razão, dois elementos vivendo um ao lado do outro, e quando você junta aqui, você junta conhecimento e você junta força e vontade, você é preciso. A força está nesses 3 dedos, a precisão está nesses 2 dedos. Você passa um fio na agulha com esses 2 dedos. A precisão está aqui. É com esses dedos que você segura uma caneta para escrever o seu futuro. Esse é o ponto. E a resiliência é a sua capacidade de fazer um pacto consigo mesmo, de suportar aquele caminho que nem sempre vai ser um caminho de glamour, um caminho de coisas fáceis. Quantas vezes na sua vida você já recebeu um não? Quantas vezes na sua vida você teve a tua força de vontade afetada pelo não que você recebeu? Agora, o teu conhecimento continua lá. Porque quando você estuda, aprende algo, como você está tendo nessa palestra, nessa noite, muito sobre neurociência do comportamento humano, você vai automaticamente internalizar aquilo e você não vai se afastar disso. Então, a matriz Stake-Hen, ela que pede que você coloque lá os teus compromissos de suportar. O que você se dispõe a abrir mão? Ou no que você se dispõe a enfrentar sem perder a força de vontade no caminho que o teu conhecimento indica que é o correto. Por exemplo, você decide fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer um curso de inglês, o que for. Você decide aprender. Você quer aprender. É um conhecimento que você não tem, que você tem que conquistar. Mas isso vai fazer com que você tenha que renunciar a algumas horas de lazer, algumas horas de sono, algumas horas de esporte, algumas horas de entretenimento, sei lá. Eu costumo dizer para os alunos dos MBAs, não dá para fazer o MBA sexta-noite, sábado de manhã, participando da balada da sexta-noite, de todos os churrascos e todas as festas da manhã do sábado. São escolhas. Quando a gente coloca isso racionalmente, a gente prepara a nossa mente para um estado emocional negativo. Preste muita atenção. Lembra da história do copo? Lembra do copo? Quando tem uma certa resistência, ele recebe a pressão, mas ele consegue voltar? Significa que força de vontade e resiliência devem vir juntos. Aliás, se você pegar o dedo da resiliência, ele só tem facilidade de tocar na mesma mão o dedo da força de vontade. São 2 emoções extremas. A emoção do querer e a emoção do suportar. É a alegria de iniciar e aqui a dor de continuar. É a dor do revés, é a dor do problema. Coloque numa matriz Stake-Hen. Por que você quer? Isso é a força de vontade. O que você deve conhecer, é o conhecimento. O que você se dispõe e tem ciência que vai suportar. E até mais. Coloque quais são os elementos que você nem tem certeza que pode acontecer, mas se acontecerem, você vai suportar. Quer um exemplo? Você coloca mais ou menos assim: eu vou ter a resiliência de, enquanto a minha empresa, a minha pequena empresa, estiver no começo, por mais que eu tenha vontade de desviar parte do capital de giro da minha empresa para comprar, trocar o meu carro, comprar aquilo para a minha vida pessoal, eu tenho conhecimento que o capital de giro da minha empresa é necessário para a minha empresa continuar existindo. Eu vou ter a resiliência de viver com aquele carro mais velho um pouquinho, de manter meu padrão de vida um pouco mais baixo, de eu suportar negativas de clientes. Quando eu abro uma empresa, pode ter muitos clientes que dizem assim: será que você, literalmente, eu posso confiar no seu produto, no seu serviço? Ora, a resiliência vai fazer você suportar tudo isso. Portanto, a matriz, nesse dedo aqui, que é a resiliência, ela
te coloca que não é porque você pensa que é fraco, que você pensa que esse dedo aqui é vulnerável, que ele não vai contribuir com muita força na sua vida. Se você observar, nós já temos aqui os extremos, força de vontade e resiliência, com um primeiro mediano, que é o conhecimento. Duas emoções, duas características ligadas à emoção e uma característica ligada ao conhecimento. E aí vem esse dedo aqui que eu fiz questão de erguer com a mão esquerda, porque tem a minha aliança de casamento. Esse dedo é chamado de dedo anelar. Esse dedo anelar, ele tem uma função muito específica na nossa matriz. É a disciplina. E a disciplina é um elemento que muita gente não está levando a sério hoje em dia. Por quê? Porque é fácil para mim, fácil para você, muitas vezes criarmos desculpas para justificar a não continuidade de uma determinada tarefa. Não tem nada a ver com suportar pressão ou não. Tem muita gente que abandona as tarefas sem pressão nenhuma. Simplesmente não tem disciplina de ir até o final. Não leva o que é tratado até o final. Vou te dar alguns exemplos aqui. Empreendedores, quando começam o seu negócio, quando começam aquele sonho, eles não estão muito preocupados com o horário. Mas eu tenho certeza que você vai lembrar aqui de situações em que era, por exemplo, você lembra que o teu fornecedor fecha às 6 horas da tarde e faltam 4 minutos para as 6. E você corre porque você precisa daquele produto, você precisa, sei lá, fazer um concerto, qualquer coisa assim, você está saindo em viagem, e quando você chega lá, falta 1 minuto, e aquele empreendedor achou que faltando 1 minuto não tinha mais ninguém, fechou as portas antes, e mais do que perder uma venda, perdeu um cliente para sempre, porque te mandou para o teu concorrente. Às vezes você tem um estabelecimento que, quando não tem disciplina, ele começa a tratar os clientes que são reincidentes, que, portanto, vêm sempre, de uma maneira folgada. Mais ou menos aquele restaurante que, quando chega um cliente novo, o garçom tem toda a pompa, toda a postura para atender aquela pessoa que entra no restaurante pela primeira vez. O dono do restaurante vem perguntar se está tudo bem. O cozinheiro é capaz, do chefe de cozinha é capaz de sair lá de dentro para perguntar se está tudo bem. Mas tem lá o seu Manuel, o seu Joaquim, o seu João, a dona Maria, a dona Joana, aqueles clientes que vêm toda semana, em que o garçom já não se importa muito. O cliente, de repente, o seu Manuel e a dona Joana, um casal, sempre pedem o mesmo prato. Mas naquele dia, um deles falou para o outro, vamos dar uma variada hoje, vamos dar uma olhada no cardápio. E o garçom, achando que já sabe demais, acha que tem conhecimento demais, não tem uma vontade de ser um grande garçom, a resiliência dele pode estar inabalada, ele suporta. Mas ele não tem disciplina de oferecer o cardápio da mesma maneira. Ele quer atalhar a vida. Ele não tem a disciplina de fazer os procedimentos. De repente, ele chega e diz, bom, é o mesmo prato de sempre, né? Tá tudo bem. Ah, a gente até pensou, não, mas então tá bom, vocês querem com a má vontade. Aí o casal pede um outro prato, porque eles queriam realmente trocar o prato. E, de repente, era um prato que era peixe, e o prato é servido e a senhora diz, olha, eu sempre como carne, mas hoje aqui é peixe, o talher não é... Poxa, é verdade, me desculpe. Disciplina zero. Disciplina, pessoal, é o que faz um profissional atingir resultados, atingir metas, cumprir objetivos. É a disciplina que nos faz continuar todos os processos até o final. Uma vez, eu escutei de uma pessoa algo que eu me apaixonei por essa resposta. Literalmente, eu me apaixonei. Eu cheguei para um profissional que me disse o seguinte, olha, eu tenho como meta organizar tudo isso aqui. E eu quero entregar para o meu cliente, porque eu acho que esse cliente merece. Eu quero entregar, pegando uma escala de 0 a 100, ele quer fazer os 100 propósitos, os 100 tópicos ali para ficar perfeito o embrulho, presente, sei lá o quê. Aí, uma pessoa chega e diz assim, ei, mas vem cá, o cliente não, você nunca prometeu o número 100 para o cliente. Se você fizer do jeito que você já fez aqui, o cliente nunca vai perceber, ele não sabe. Aliás, ele vai dar de presente para outra pessoa. É um, sei lá, um presente de casamento. E a pessoa respondeu assim, olha, eu sei que o cliente não vai saber, eu sei que a pessoa que ganhar o presente do cliente não vai saber, mas a minha consciência sabe que eu não fiz tudo aquilo que eu devo fazer. E contra a minha consciência, eu não consigo vencer. Porque, neurocientificamente,
Com, vem do latim, significa junto, ciência, conhecimento. É o que nos difere dos outros animais sobre a face da Terra. Um cachorro, quando abana o rabo, ele não sabe que está abanando o rabo. Ele simplesmente segue o seu instinto. Mas o ser humano, quando faz algo, a consciência dele fala, literalmente lá, dói na mente da pessoa que ela está fazendo algo errado. É claro que tem pessoas que são hábeis em criar desculpas, em fazer o chamado auto-engano. E a matriz Steinken, ela vai de encontro a esse auto-engano. Porque à medida em que você formaliza, portanto, coloca por escrito quais são os elementos que você determina para garantir a sua força de vontade, por que você quer e o que você tem que fazer para não perder sua força de vontade, que conhecimento você já domina que tem que ser explorado, que conhecimento que você tem que adquirir, o que você se propõe a suportar e quais são os pesos que você acha que está disposto a encarar e que você tem que se preparar para encarar também. Você não sai fazendo uma maratona sem se preparar para a pressão, para o frio, para o calor, sei lá. Você tem que ter um preparo com a roupa certa, com a alimentação certa, enfim. Da mesma maneira, a resiliência precisa desse apoio. E aí, você vai para a disciplina. A disciplina é você literalmente condicionar sua mente, criando um pacto por escrito do que você se compromete a fazer até o final. Eu poderia dar inúmeros exemplos. Tem, inclusive, um humorista, um programa de humor, que dizia assim, para tirar 10, qual é isso? E ele acabava com tudo que tinha feito. Era mais ou menos assim a cena. Se eu não me engano, era o Chico Anísio, né? Ele perguntava na escolinha do professor Raimundo. Então, ele perguntava algo complexo, ele não respondia. Perguntava mais algo complexo, respondia tudo. Ele dizia, agora para tirar 10. E isso? E o aluno arrebentava. O que o aluno teve? Não teve disciplina de ser sério até o final, de ter concentração até o final. Entenda comigo isso. Não adianta você querer ter conhecimento suficiente e achar que o resultado vem. O resultado não vem quando a disciplina e a resiliência não estão do seu lado, por isso que elas são irmãs. E eu te disse que emoção está ligada à força de vontade. Emoção está ligada à resiliência. Conhecimento está ligado à racionalidade. E disciplina, à racionalidade. A gente aprende a ser disciplinado. A gente aprende a seguir regras. Pessoas disciplinadas respeitam regras, conhecem regras. Pessoas disciplinadas não saem fazendo as coisas sem pelo menos entender isso pode fazer, isso não pode fazer, é assim que se faz. Muitas vezes você tem numa empresa uma pessoa que site de busca e conhecimento. Ela não precisa conhecer. O senhor me diz o que se quer, eu quero a emprego. O senhor me diz o que é, que eu vou lá e pesquiso no Google. E o que tem hoje de orientação positiva, mas de muita orientação errada, faz com que a pessoa, por não conhecer, vai cometer um erro. Aí você chega e diz, mas você não viu que estava errado? Eu até tinha vontade de dizer, mas eu achei que não, porque eu não tenho muito conhecimento e também eu estou aqui para suportar, né? Mas você teve a disciplina de fazer as perguntas certas. Guarda isso. A disciplina nos leva a fazer perguntas. Então, coloque lá na matriz Steinken o que você deve lembrar que é fundamental para você atingir o teu resultado. Muitas vezes, lá na área da estratégia, isso é chamado de fatores críticos de sucesso. Crítico aqui como algo imprescindível, fundamental, indispensável. Os fatores indispensáveis para o seu sucesso. Então, se eu quero ser um cara que vai fazer literalmente as melhores vendas, matar a pau, como se diz por aí nas vendas, eu conheço e eu vou estudar muito sobre os produtos, eu vou suportar todos os nãos que os clientes me disserem, todos os dias em que tiver frio, que tiver chovendo, eu vou lá e vou continuar. Porém, que disciplina eu vou ter para reestudar os produtos, para interpretar os clientes, para fazer a lição de casa? Eu conheço gente que adora fazer uma atividade e na hora de terminar não termina e simplesmente. Então, entenda. Disciplina, sim, é o irmão da resiliência. Eu tenho aqui emoção, aqui na resiliência, e disciplina na racionalidade. Emoção na força de vontade e racionalidade no conhecimento. Agora, vamos para um fecho da matriz? Eu tenho aqui, pego a minha mão e eu tiro a força de vontade, o conhecimento, a resiliência e a disciplina. Sobrou um dedo? É sobre ele que eu quero que você compreenda agora.
começo de conversa, você já se viu numa reunião em que você está sendo contrariado, está sendo desafiado, um colega seu está falando algumas coisas que você não está gostando e você faz isso aqui por baixo da mesa para ele? Ou quando você está no trânsito e alguém fecha o seu carro, quase bate no seu carro, você faz isso aqui para a pessoa? Entenda, além disso aqui ter um símbolo extremamente complexo do ponto de vista pejorativo, ele também é o pai de todos na relação. Enxerga isso aqui, ó. É o dedo mais importante, porque é o primeiro a tocar qualquer situação. É o dedo do planejamento. Então, na brincadeira, você diz para a pessoa, planeje sua manobra, planeje o que você fala numa reunião. Planejamento é a capacidade que a gente tem de ordenar todas as nossas decisões. Lembra lá do começo da nossa palestra, quando eu disse para você que tudo que você faz antes de uma decisão é prospecção, estudo, análise, avaliação, tudo que você faz depois da decisão é a execução, e a execução exige planejamento. Logo, na matriz Steinke-Hennig, quando você tem um problema, você decide o que você quer, você decide que conhecimento você deve buscar, você decide o que vai suportar e decide o que você tem que fazer ali, o que você vai levar até o final. E o teu planejamento, se você ainda quer pegar as suas falanges do dedo, você coloca planejamento de curto, médio e longo prazo. Você tem que ter na sua vida, na sua empresa, coisas que você tem que atingir nos próximos 30, 60, até 90 dias. Entenda isso. Planejamento de curto prazo. Quais são os alvos? Quais são os indicadores? Quais são as métricas para você saber que você atingiu os teus objetivos nos próximos 90 dias? Um segundo conjunto de objetivos é um conjunto de objetivos que você vai pegar de médio prazo, de 90 até de 90 dias até 360 dias. Então, você vai pegar de 3 meses a 1 ano, que é um prazo médio, para dizer o que eu preciso atingir. O que é que eu tenho que fazer depois dos 90, quando eu atingir aqueles indicadores mais próximos, mais micro, e aquilo que eu começo a estender. Então, teu planejamento sai da tua base e diz assim, olha, para eu resolver o problema das minhas metas, de cara, eu preciso fazer uma visita a uma série de clientes aqui que estão não atendidos bem, que eu nem visitei, ou qualquer coisa do gênero, novos clientes. Depois, no médio prazo, eu tenho que estabelecer regras de relacionamento. Lembra que eu falei tanto do relacionamento? O relacionamento é a nossa capacidade de estabelecer recíproca. O relacionamento, ele se dá pela recíproca. Não esqueça disso. Logo, eu tenho que estabelecer contatos com as pessoas, eu tenho que estabelecer mais-valia para as pessoas. Um bom atendimento é fundamental, uma boa informação é fundamental, um respeito sobre a vida do cliente é fundamental, um respeito sobre a vida da pessoa é fundamental. Aí, quando você estabelece os teus alvos de médio prazo, você diz assim, além de visitar essas pessoas, eu preciso criar um ecossistema que fale bem da minha empresa, que fale bem de mim profissional, que me indique para outros clientes. E no longo prazo, coisas que você tem que atingir além dos 360 dias. Num exemplo de vida, por exemplo, você diz, olha, eu quero melhorar minha performance profissional. Então eu quero. Por que eu quero? Por causa disso, disso e disso. Que conhecimento eu tenho e o que eu preciso aprender? Para melhorar minha performance profissional, eu tenho que aprender um novo sistema de computador, eu tenho que estudar mais sobre isso, sobre o produto, sobre o cliente, sobre o mercado, enfim. Eu vou suportar ter muitas vezes nãos, muitas vezes insucessos, muitas vezes negativas, muitas vezes barreiras, dificuldades, empecilhos, e eu vou ter disciplina de 2 horas por dia, estudar tudo isso, e o meu planejamento é que nos próximos 90 dias eu seja capaz de fazer algumas estruturas, de 90 até 120 dias eu já me torne um expert nisso, e depois dos 90 aos 360, e depois dos 360, depois de 1 ano, eu serei capaz de me aperfeiçoar, de conquistar novos patamares, de estudar outras coisas que sem dominar isso bem eu não consigo ir adiante. Se você perceber, o planejamento é o pai de todos. Ele divide a sua mão no meio porque ele é racionalidade. Então eu tenho um núcleo racional. Esse núcleo racional pega a tua disciplina, o teu conhecimento e sintetiza, ancora o teu planejamento. Planejamento sem conhecimento é vulnerabilidade. Planejamento sem disciplina é inexecução. É não execução, portanto. Agora, planejamento que tenha racionalidade e que tenha execução, mas que não estimula você,
é desestimulante, desmotivador, é um inferno na sua vida, é um peso na sua vida. E se você gostar realmente do que você está fazendo, porque o conhecimento te estimula, a disciplina te leva a cumprir o planejamento, isso te estimula, resistir, suportar, a resiliência vem a reboque, vem facilmente junto com você e você faz esse movimento de garra, esse movimento de quem é vitorioso. Você entendeu a força da matriz Stake-Hand? Então eu quero fazer um convite para você. A partir de agora, pesquise mais sobre a matriz Stake-Hand. Tem muito material aí de graça aqui no Salamacho Oficial no YouTube, nas demais redes sociais. Além disso, você pode baixar o aplicativo Stake-Hand, que está disponível para Android, para a iOS, né, o iPhone, para você usar esse mecanismo. Você pode pegar o aplicativo e programar ali recorrências, lembranças daquelas frases que você colocou. Você pode fazer o download, a gente está colocando aqui também na descrição do vídeo, o download da matriz Stake-Hand para você poder ter mais acesso. Quer conhecer mais? Assista, procure. Eu tenho vários eventos abertos aí. Procure vivenciar a palestra no escuro. Ela é sensacional. Ela mexe com as pessoas e leva as pessoas a uma maneira diferente de pensar e agir. Você não tem noção o quanto nos processos de mudança das empresas, essa palestra no escuro, ela é um divisor de águas, porque ela estimula as pessoas. Por exemplo, a gente fala tanto que a gente tem que inovar. Você já pensou em inovar tirando recursos, ao invés de se colocar mais recursos? Foi o que eu fiz na palestra no escuro. E isso, ela me levou a partir do momento em que eu queria fazer uma boa aula. Eu queria realmente ajudar os meus alunos. Eu queria passar muito conhecimento. Então, eu estudava e continuo estudando o tempo inteiro para passar conhecimento para você que está do outro lado. Mas eu tenho que ter resiliência de suportar cargas de trabalho altas e junto ainda encontrar um tempo para dar uma estudada, sem reclamar, sem achar que aquilo é um sofrimento e sempre de cabeça erguida. Eu tenho que ter disciplina de fazer até o fim tudo aquilo que eu me comprometo. E eu tenho que ter um planejamento para dar racionalidade para esse esforço. Se eu não tenho planejamento, eu desperdiço recursos, desperdiço energia. Se eu tenho planejamento, eu potencializo energia e eu racionalizo recursos. Então, meu querido, minha querida, eu quero agradecer muito a você que esteve comigo aqui, a sua cidade, pela acolhida. Esse evento é um evento que foi direcionado para algumas cidades, aqui no apoio do Sebrae. Quero agradecer muito ao Sebrae. E para a gente encerrar, eu convido você a me acompanhar nas redes sociais, faça os seus comentários aqui no nosso chat, que a gente está respondendo, toda a minha equipe está junto com você aí. E te agradeço muito, até a próxima, se Deus quiser. Fica aqui o vídeo do nosso parceiro de hoje e espero que de sempre do Sebrae. Uma grande semana para você, um grande mês, uma grande trajetória profissional, seja no seu empreendedorismo, seja na sua carreira. Legal? Obrigado mais uma vez, fica com Deus, até a próxima. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Estamos aí pro que der e vier. Ei, ei. Estamos aí. Pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae.